Há muitas culturas com um conceito de fidelidade bastante diferente do que a maioria de nós conhece. Mas existe um lugar no mundo onde um costume local obriga algumas mulheres a se oferecerem aos turistas como sinal de força. Neste novo vídeo do Mistério da Vida Real, vamos conhecer em mais detalhes Madagascar, um dos países mais afastados e desconhecidos e, ao mesmo tempo, um dos mais belos e fascinantes do planeta. Madagascar, um arquipélago com tradições tão surpreendentes como a de que, se um turista chega a um remoto povoado no sul de Madagascar, o costume pode fazer com que algumas mulheres lhe sejam oferecidas para passar a noite. Um país com curiosidades únicas como a dança dos mortos, uma forma singular de honrar os falecidos, que faz com que, de tempos em tempos, as famílias decidam exumar e vestir seus entes queridos para prepará-los e festejar como se estivessem vivos. Também é a terra que foi a ilha preferida pelos piratas, ou o lugar onde ocorreu um dos maiores genocídios da história, que fez sua população se reduzir à metade em apenas alguns anos. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que tudo aqui vai te surpreender. Começamos. Madagascar, embora muitos não saibam, é uma ilha no Oceano Índico que pertence à África e é a quarta maior ilha do mundo, ainda que também seja uma das menos povoadas devido à sua natureza única e isolada. Mas é, ao mesmo tempo, um destino fascinante, cheio de mistérios e curiosidades que cativam qualquer visitante. Situada na região leste da África, Madagascar é conhecida por sua biodiversidade excepcional, por sua flora e fauna únicas e por sua rica cultura, com tradições singulares como aquela com que começamos este vídeo. Sua localização remota e sua vasta extensão fazem de Madagascar um lugar único e atraente para aventureiros e amantes da natureza. O clima em Madagascar varia consideravelmente conforme a região e a época do ano. Em geral, a ilha experimenta estações secas e úmidas, com temperaturas que podem superar os 30 °C em algumas áreas durante o verão. As zonas costeiras costumam ter um clima mais moderado, devido à influência do Oceano Índico. O nome Madagascar tem origem em uma combinação de palavras malgaches e portuguesas. Provém da expressão malgache, Madina Congo, que significa terra dos malgaches. Os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar à ilha no século XV e lhe deram o nome de Ilha de São Lourenço. Contudo, com o passar do tempo, o nome malgache prevaleceu e se converteu na denominação aceita para a ilha. A língua malgache, como a ilha, é única e fascinante, com influências principalmente austronésias e indonésias. É a língua principal de Madagascar e é falada pela grande maioria da população. Embora existam numerosos dialetos na ilha, o malgache padrão é o utilizado na educação, nos meios de comunicação e na administração pública. Além de sua rica história linguística e cultural, Madagascar tem também fama lendária, como refúgio de piratas durante os séculos XVII e XVIII. A ilha, com sua costa recortada e suas numerosas ilhas pequenas, oferecia esconderijos ideais para os piratas que rondavam as rotas marítimas próximas. Disse que alguns piratas famosos esconderam tesouros na ilha, o que gerou inúmeras lendas e mitos sobre a busca pelo tesouro perdido de Madagascar. A lenda do tesouro perdido de Madagascar intriga caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros há séculos. O famoso pirata Olivier Levasseur, conhecido como Labuse, é um dos protagonistas centrais dessas lendas. Conta-se que, antes de ser capturado e executado na Ilha de Reunião, Levasseur lançou ao público um criptograma que supostamente revelava a localização de seu tesouro em Madagascar. Embora muitos tenham tentado decifrar a mensagem, o tesouro de Labuse continua sendo um mistério sem solução. Muitos acreditam que essas lendas podem ter sido exageradas ou sem fundamento,
mas é certo que Madagascar foi um dos destinos preferidos pelos piratas. Por isso, a atração pela possibilidade de descobrir um tesouro perdido segue poderosa. E a ilha continua sendo um destino fascinante tanto para aventureiros modernos quanto para aqueles que buscam literalmente desenterrar segredos do passado. Chegar a Madagascar não é tão complicado quanto foi há séculos e com ou sem tesouro, há diversas maneiras de viajar a essa enorme e preciosa ilha. Os viajantes costumam chegar de avião por vários aeroportos internacionais, como o Aeroporto Internacional Ivato, em Antananarivo, a capital, e o aeroporto de Nosy Be, na ilha de mesmo nome, que é um destino turístico muito popular. Além disso, há aeroportos regionais em diferentes partes da ilha que oferecem voos domésticos. Madagascar é tão enorme que é a quarta maior ilha do mundo, superada apenas por Groenlândia, Nova Guiné e Bornéu. Essa vasta extensão de terra dá lugar a um arquipélago único, formado por pelo menos 200 ilhas e ilhotas menores, muitas desabitadas, que oferecem paisagens impressionantes para explorar. A ilha principal é chamada de a Grande Ilha Vermelha e abriga uma incrível diversidade de paisagens, desde exuberantes selvas tropicais até desertos áridos e montanhas espetaculares. Sua capital, Antananarivo, encontra-se no coração da ilha e é um centro vibrante de cultura e atividade. Além da capital, Madagascar conta com numerosas cidades e povoados pitorescos que oferecem uma visão única da vida e da cultura malgache. Entre os lugares mais importantes para visitar estão Nosy Be, um belíssimo ilhote no norte, conhecido por suas praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação exuberante, popular para mergulho e snorkel, bem como para relaxar em resorts de luxo, e a ilha Sainte-Marie, a leste, famosa por ser refúgio de baleias jubarte durante a temporada de acasalamento e por sua rica história de piratas. Como contamos no início, o sul de Madagascar contém alguns dos lugares e tradições mais curiosos do planeta, como aquele com que começamos este vídeo. Essa zona conta com o Parque Nacional de Isalo, conhecido por suas espetaculares formações rochosas, canhões profundos e oásis escondidos, um paraíso para excursionistas e amantes da natureza. Mas o mais chamativo, tanto no sul de Madagascar quanto em outras ilhas como Nosy Be, é a quantidade de turistas acompanhados por mulheres jovens, muitas vezes, infelizmente, adolescentes. Segundo as pesquisas, isso tem muito a ver com costumes locais de algumas aldeias da ilha, segundo os quais se espera que as solteiras e as mulheres de certos grupos étnicos ofereçam relações íntimas aos homens da aldeia e aos visitantes estranhos. Essas práticas tornam vergonhoso rejeitar um turista. A tradição malgache faz com que muitas jovens tenham de se mudar de suas apertadas casas familiares, por volta da metade da adolescência, para o que serão suas próprias cabanas, muito perto do lar paterno, como um rito de iniciação rumo à vida adulta. A intenção das famílias também é prepará-las para o casamento. No entanto, esse antigo costume, preservado ainda em pleno século XXI por alguns grupos étnicos, faz com que, infelizmente, as moças solteiras que não se casam fiquem à mercê de homens que rondam suas cabanas à noite, influenciadas por antigas crenças locais. Essa situação e esse condicionamento fazem com que pretendentes que poderiam desposar as jovens malgaches percam o interesse tão logo elas engravidem. O resultado a longo prazo converte Madagascar no país com uma das taxas mais altas de gravidez na adolescência, segundo as Nações Unidas, e uma das mais elevadas de casamento infantil, com 41% das menores casadas aos 18 anos. Além de todos esses problemas e do impacto devastador que recai sobre as jovens, talvez o maior dano esteja no fato de que, infelizmente,
Todos os anos, hordas de homens estrangeiros viajam a Madagascar em busca dessas mulheres. Uma autêntica chaga que, nos últimos anos, segue aumentando. Segundo o antropólogo Jeffrey Kaufman, especialista em questões do sul de Madagascar, da perspectiva tradicional malgache, faz sentido que os pais trasladarem as jovens para suas próprias casas para que se convertam em seres sexuais. Esse antropólogo afirmou que, segundo os nativos de Madagascar, essa prática as prepara para a vida, o casamento e os próprios filhos. As casas das moças estão situadas a leste do lar principal da família, como um sinal de respeito aos antepassados, que se acredita influenciarem a sorte ou a desgraça dos vivos. É provavelmente por tudo isso que as mulheres e solteiras, conhecidas em Madagascar pelo nome de Ampel-Tubo, podem receber pagamento dos homens que entram em suas cabanas. Essa realidade é um dos motivos que fazem de Madagascar um dos lugares com maiores taxas de fertilidade do mundo, sendo 4 o número médio de filhos por mulher. Do nosso canal, pensamos que essas tradições deveriam ser revisadas com o avanço dos tempos, começando por perguntar às jovens e às mulheres solteiras o que elas pensam, para que sejam elas as que tenham o poder de decidir seu destino e não o contrário, como parece acontecer neste recanto do planeta. Infelizmente, um dos motivos que mantém essas tradições antigas tem a ver com o fato de que Madagascar é atualmente um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de apenas 522. Devido às suas regulações ao longo da história, o país teve uma economia pouco diversificada, focada em matérias-primas e na agricultura. Hoje sua maior exportação é a baunilha. E aqui vai outro dado realmente surpreendente. Mais de 50% de toda a baunilha do planeta provém de Madagascar. Além da baunilha, também é um importante exportador de ouro, níquel, cobalto e ferro. Mas apesar disso, é um país muito pobre. E muito disso se deve a um período em que adotou um modelo de governo baseado em um sistema de ideologia marxista-leninista. Durante esse tempo, impuseram-se regulações e restrições comerciais que afetaram negativamente o desenvolvimento empresarial e, em consequência, contribuíram para a redução do bem-estar econômico da população. Essa pobreza, somada àquela tradição antiquada que torna Madagascar um dos países com mais gravidezes em jovens, tem muito a ver com o fato de que o país também seja um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, o país apresenta densidade populacional comparável à de países como Libéria ou Colômbia. No entanto, apesar dessa alta densidade, Madagascar não conta com cidades que superem os 2 milhões de habitantes, já que mais de 60% da população vive em áreas rurais. Outro dado que distingue Madagascar é sua biodiversidade, verdadeiramente excepcional, em grande medida devido ao seu tamanho considerável e ao seu isolamento geográfico durante milhões de anos. Separada do continente africano há mais de 80 milhões de anos, a ilha evoluiu como um laboratório natural único que abriga uma surpreendente diversidade de flora e fauna endêmicas. Aproximadamente 90% das espécies de plantas e animais encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar do mundo. Um dos aspectos mais fascinantes dessa biodiversidade é a incrível variedade de lêmures, primatas endêmicos que são verdadeiros ícones da ilha e representam uma diversidade assombrosa em termos de tamanho, forma e comportamento. De lêmures noturnos, como o lêmure de cauda anelada, a lêmures diurnos, como o lêmure de cauda longa, cada espécie tem adaptações que as tornam especiais e únicas no planeta. Além dos lêmures, a fauna de Madagascar é notavelmente singular e extraordinária. Nestas terras, encontram-se espécies inusitadas, como o gorgulho pescoço de girafa, um inseto
cujo apêndice alongado ajuda a enrolar folhas em forma de tubo para depositar seus ovos com segurança. A rata gigante malgache, capaz de saltar até 1 metro no ar. E os tenrecs, pequenos mamíferos endêmicos de Madagascar que combinam características de toupeiras, musaranhos e ouriços. Um exemplo notável da diversidade evolutiva desta ilha única. Madagascar também abriga uma grande quantidade de plantas únicas, muitas com propriedades medicinais, usadas pelas comunidades locais há séculos. A ilha é lar de uma assombrosa variedade de répteis e anfíbios, incluindo coloridos camaleões e rãs venenosas. Entre esses animais, suas florestas tropicais, montanhas íngremes e costas virgens. Madagascar é um tesouro de biodiversidade que continua fascinando cientistas e amantes da natureza no mundo inteiro. É um lugar tão incrível que tem muito a ver com o famoso filme de animação, embora seja bom. Entender que algumas pessoas podem ter uma ideia equivocada da fauna do país por causa desse filme. Para começar, pinguins não habitam Madagascar, tampouco leões, zebras ou outros grandes mamíferos africanos. O único animal nativo destas ilhas que aparece no filme é o lêmure. Este país foi um dos últimos lugares do planeta a ser povoado pelo homem. Os primeiros a chegar foram os austronésios, em menor medida os bantus vindos do sudeste africano. Mais tarde, chegou uma pequena migração de árabes e, finalmente, europeus, fazendo deste lugar apartado do mundo uma mistura sem igual de etnias e culturas. Madagascar tem uma superfície total de mais de 587 mil quilômetros, algo como a extensão de Ucrânia ou Quênia. Seu litoral se estende por cerca de 5.000 quilômetros, linha costeira similar à de Argentina ou Espanha. Ao longo dessa costa, encontram-se inúmeras praias paradisíacas, arrecifes de coral e até manguezais. Nestes últimos, não se costuma ver muitos turistas. Além de o turismo internacional não estar muito desenvolvido no país, esses preciosos recantos naturais ainda permanecem bastante afastados das rotas turísticas tradicionais. Quanto aos crocodilos de Madagascar, é importante destacar que eles existem nos manguezais e em outros corpos d'água da ilha. Contudo, em geral, não representam uma ameaça significativa para os humanos, pois tendem a ser mais tímidos e evitar o contato com pessoas. Este país insular foi governado de maneira independente durante boa parte de sua história. Embora os portugueses tenham chegado às ilhas no século XV, foram os franceses que a colonizaram a partir de 1897. Madagascar foi colônia da França até 1958, quando declarou sua independência como República de Madagascar. Outra peculiaridade fascinante é a forma singular de honrar seus mortos, conhecida como Famadihana, ou Dança dos Mortos. Essa prática única no mundo reflete a profunda conexão da cultura malgache com seus antepassados e a importância de manter viva a memória de quem se foi. O Famadihana é realizado a cada alguns anos, dependendo da comunidade e das tradições familiares, e costuma ser um evento festivo e cheio de significado. Durante o ritual, os familiares se reúnem para exumar os restos de seus entes queridos e vesti-los com roupas novas, um gesto de respeito e renovação. A celebração continua com uma procissão alegre, acompanhada de música e danças, na qual os familiares carregam os corpos através do povoado. O ato simboliza o reconhecimento da presença contínua dos ancestrais na vida cotidiana e a forma de demonstrar que seguem sendo lembrados e amados. O Famadihana é um exemplo surpreendente de como as culturas podem expressar o luto e a veneração pelos mortos de maneira única e significativa, embora possa parecer estranho sob uma perspectiva ocidental. Para os malgaches, essa prática representa uma maneira profunda e enraizada de manter viva a memória e o legado dos que partiram, algo que tem muito a ver com a religião, majoritária no país, ainda.
que haja muitos católicos, protestantes e muçulmanos, a maioria da população segue o animismo, um conjunto de crenças tradicionais resultante da fusão de religiões austronésias. Existem muitas normas e proibições culturais conhecidas como fade, nas quais diversas ações podem trazer fortuna ou desgraça, dependendo do caso e do grau de superstição. Essas crenças estão profundamente arraigadas na sociedade malgache e refletem a importância da espiritualidade e da conexão com o mundo espiritual. Madagascar é também conhecida como a Grande Ilha Vermelha, porque grande parte de seu território é composto por solos ricos em ferro e alumínio, o que dá à terra tonalidades vermelhas intensas e chamativas. Essa característica provoca um fenômeno notável durante a estação das chuvas. A água que desce pelos rios arrasta esses sedimentos, depositando-os no mar, como se a ilha vertesse sangue no oceano, criando uma imagem impressionante vista do ar ou à distância. Antes de as grandes potências coloniais mirarem estas terras, a ilha era o refúgio preferido de muitos piratas por estar em um ponto estratégico próximo das principais rotas mercantis do mundo. Sabe-se que o capitão James Mason fundou aqui uma colônia conhecida como Libertatia. Era tão comum a convivência com piratas em Madagascar que a Ilha Sainte-Marie, a 6 quilômetros da costa leste, chegou a ser conhecida simplesmente como a Ilha dos Piratas, nos mapas da época. Outro aspecto singular é a roupa tradicional. Em Madagascar, ela é unissex. Homens e mulheres usam a mesma peça, chamada lamba, um retângulo de tecido que se envolve ao redor do corpo de diversas maneiras, permitindo dezenas de combinações versáteis para estilos e ocasiões diferentes. Antigamente, o país era um reino, e uma de suas monarcas mais notórias foi a rainha Ranavalona I, conhecida como a Calígula de Madagascar. Durante seu reinado, a partir de 1828, tomou medidas extremas para consolidar seu poder, eliminando a maior parte da família que pudesse ameaçar o trono. Além disso, implementou uma política de perseguição contra quem praticasse a fé cristã, expulsando estrangeiros e confiscando bens, o que levou a uma forte emigração e a uma redução drástica da população. Em apenas 33 anos de governo de Ranavalona I, a população de Madagascar caiu de 5 milhões para a metade, marcando um período sombrio da história do país. Esses eventos moldaram a história e a identidade de Madagascar ao longo dos séculos, assim como os muitos terremotos que ocorrem a cada ano. Apesar de distante de falhas tectônicas ativas, registram-se ao menos 500 terremotos anuais. Acredita-se que isso ocorra porque a crosta terrestre em Madagascar é bastante delgada, de modo que a atividade do manto se reflete com mais intensidade, convertendo o país em um dos mais ativos geologicamente do mundo. Essa atividade também faz de Madagascar um país bastante montanhoso. Na zona central, há diferentes planaltos com elevações entre 500 e 1.000 metros, enquanto as costas são relativamente planas, com altitude média de 400 metros. A altura média da ilha é comparável à do Japão ou da Colômbia, e seu ponto culminante é o Monte Maromocotro, com cerca de 2.876 metros acima do nível do mar. Além de suas montanhas, tradições, fauna e biodiversidade únicas, Madagascar conta com vários sítios reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Unesco. Entre eles estão a Colina Real de Amboimanga, um sítio funerário com mais de 500 anos de antiguidade, de grande importância cultural e espiritual para o povo malgache. As florestas tropicais de Atsinanana, que abrigam uma diversidade única de flora e fauna, incluindo muitas espécies raras de primatas e lêmures, alguns endêmicos da ilha. E a Reserva Natural Estrita de Tsingy de Bemaraha, um labirinto de formações de calcário que cobre parte considerável da metade ocidental da ilha. Uma paisagem surreal e única,
lar de uma variedade de espécies de plantas e animais adaptadas a esse ambiente rochoso e escarpado. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos lugares e curiosidades que Madagascar tem para oferecer. Seja explorando suas ilhas remotas, descobrindo sua rica cultura ou se maravilhando com sua impressionante biodiversidade, viajar a Madagascar pode se transformar em uma experiência inesquecível. Do mistério da vida real, esperamos que este percurso pelos mistérios da exótica ilha de Madagascar tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. Pensando nisso e no esforço que realizar estes vídeos exige, adoraríamos que você deixasse um bom like e o seu comentário. É a melhor forma de nos ajudar a seguir trazendo toda semana o melhor conteúdo. Se você curtiu este vídeo e ainda não está inscrito inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos semanalmente. Vídeos como este, que você pode aproveitar agora para conhecer um dos cantos mais incríveis do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.